Shalom, queridos. Hoje é Provérbios 16. Grande é o nosso Deus. 1189 capítulos da Bíblia estão aqui já na metade. Graças a Deus, armazenando no YouTube. É um legado que eu deixo para o ministério. Estou com 75 anos. Deus me levando até os 100 anos. Eu quero estar só ouvindo. Quem planta, colhe. Vendo vocês nos discipulados, passando por eles, porque nós não devemos ser imprudentes. É uma das coisas que devemos mostrar pela sabedoria de Deus. Não é porque Deus faz milagres que eu vou ficar esperando ficar bem cansada, lá com meus 100 anos, para poder fazer a reserva, armazenar o material, o alimento espiritual para o ministério. Não, eu tenho que fazer agora. E em nome de Jesus eu estou fazendo. E Deus vai fazer maravilhas em nossas vidas. Esse ministério agora é outra história. Desde maio de 2023, que nós estamos com o discipulado da Bíblia aberta uma vez por semana, junto com meus discipuladores, e a Bíblia aberta dentro de casa 3 vezes ao dia. Pela manhã, capítulo, ao meio-dia, outro capítulo, e à noite, outro. Culto doméstico, com um desses capítulos, você escolhe. Dos três, um é para você fazer o culto doméstico, e aí você acha que isso vai ficar assim? Você está plantando, você colhe. Não teremos netos chorando, não teremos avós chorando morte de netos, nem pais chorando morte de filhos, porque onde tem a palavra, há prosperidade. Onde tem palavra, há vida. A palavra é viva e eficaz. Então, nossos lares estarão abençoadíssimos e nós estaremos dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Louvado seja Deus. Provérbio 16 é ainda parte dos provérbios de Salomão, que reúne uma série de ensinamentos distintos. Como já falamos, essa parte do livro de Provérbios vai até o capítulo 22, versículo 22, versículo 16. Neste capítulo, vemos uma diferença no estilo de escrita, onde vemos menos provérbios de contrastes. Lembre-se que nos primeiros capítulos desta parte do livro, vemos muitos provérbios de contraste. Esta reunião de provérbios do capítulo 16 tem uma característica comum à maior dos textos, que é a presença de algo relacionado ao Senhor, o que é outra mudança em relação aos capítulos anteriores. Veja o capítulo 5 e 20, por exemplo. Então, nesse capítulo 16, já tem uma característica comum à maioria dos textos, que é a presença de algo relacionado ao Senhor, isso aí é comum, e o que é outra mudança em relação aos capítulos anteriores. E aí nós vamos vendo que a sabedoria continua reinando, continua sendo o foco de todo o livro de Provérbios. Aqui é os versículos que nós vemos: abominação ao Senhor, todo o altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas, mesmo que ficar rendido ao Senhor, mas aquele que está sendo altivo de coração, nem que fique assim prostrado ao Senhor, ele fica impune. O que tenta prudentemente para o assunto, o que atenta prudentemente para o assunto, achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Então, você que fica atento para o assunto, achará o bem. E o que não fica, que não confia, será ainda que não confia. E o que confia, desculpa aqui, é que estou havendo aqui uma distração. É meu filho que está aqui dando uma passadinha, meu especial.
Esse tipo, mas é bom a gente parar para isso, para pensar sobre isso. Eu disse, meu filho especial está passando por aqui no lugar que eu estou gravando e eu me distraí aqui em relação ao versículo que estava lendo. Mas eu quero dizer para você que isso também não é sem motivo, não, é de propósito. É o Senhor que faz essas coisas. Ele permite o meu filho passar por aqui e para vocês verem que o preço é caro. Eu não tenho somente uma idade de 75 anos, eu tenho um filho especial de 48 anos. E não é sem motivo que Deus permitiu ele entrar aqui na sala onde eu estou gravando e eu me distrair, ficar olhando e dificultar minha leitura, porque Deus quer que também a gente testemunhe. Testemunho edifica, ajuda a aumentar a fé. Porque quando você tem um líder que sabe o que quer, você precisa seguir, porque a cobrança vai ser maior de Deus para você. Eu não sou uma líder que estou fazendo as coisas só porque eu tenho vontade de fazer. Eu estou fazendo porque o Senhor manda. O importante é obedecer, não importa se eu estou querendo obedecer, que maravilha obedecer. Se eu não estiver achando maravilhoso obedecer, mas eu estou obedecendo, é isso que Deus requer. E debaixo diante de umas circunstâncias que realmente não é fácil, é um preço caro. E por isso eu posso cobrar. Por que é que Ananias e Safira foram fulminados diante de Pedro? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo, era um homem que estava na obediência a Deus, na santidade, e por isso não podia ser enganado. O Espírito Santo estava nele, não podia ser enganado. Quando eu comecei a fazer esse discipulado, em maio, Deus me mostrou as pessoas que estavam me enganando. A revolta toda com o questionário, porque o questionário obriga a ouvir o vídeo, porque senão não vai saber responder. Então as pessoas estavam me enganando, pegava a Bíblia, lia o capítulo, mas não queria saber o que eu estava falando, o que eu estava lendo. Saber o que estava lendo, sabia, porque o capítulo é anunciado, mas não sabia o que eu estava falando, não interessava por isso, desvalorização ao líder. E quando o líder não está brincando de Deus, não desvalorize, não. Se é um líder qualquer, mas se você é um líder, que você chega na casa dele, ele tem um filho especial, de 48 anos, está na idade de anciã, e aí, fiel ao Senhor, fazendo a obra dele, não somente de conversa, mas tem os bairros onde eu vou evangelizar. As testemunhas estão aí, são minhas discípulas que me ajudam, bairros que eu não posso entrar qualquer dia nem qualquer hora, porque os próprios moradores que estão sendo evangelizados avisam, não pode entrar assim, tem que ter horário, porque é difícil, tem primeiro se acostumar conosco para eles verem que é da turma aqui, que é da nossa, que é da família de Deus, porque senão tem problemas. Uma mulher dessa idade que vai em bairros como esse, que tem células em lugar como esse, uma mulher dessa idade que tem um filho especial, está dando um presente caro e muito pouco ainda para o que Deus merece. Diante de muitos aqui eu estou dando presente caro, mas diante de Deus ainda não está caro. Caro foi o de Paulo, com o pescoço arrancado, uma cabeça arrancada. Caro foi o de Pedro, crucificado porque ia fazer o que Jesus mandou, ide e fazer discípulos. Eles realmente fizeram tão caro que o evangelho chegou até nós. Então, isso que eu estou fazendo é pouco, mas eu quero dizer para você que esse pouco mesmo alcance. É para imitar o líder, alcance. Abandone as coisas que estão atrapalhando você e eu fazermos o reino de Deus crescer. É o reino de Deus e a sua justiça que devemos buscar, e as demais coisas ele nos acrescenta. Nós sabemos que o Senhor acrescenta, ele não mente. Então vamos deixar o Senhor acrescentar o que nós precisamos. Ele sabe mais do que nós. A gente quer colocar coisas que a gente acha que são importantes mais do que o reino. Mais do que o reino, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Foi isso que ele disse, está dito. Tudo que você apresentar aqui, eu apresentar de desculpas, não vai dar em nada. Se eu apresentar sua desculpa, eu tenho um filho excepcional, estou com 75 anos, como é que eu vou abrir aquela célula lá naquele lugar tão difícil, perigoso? Deus ia aceitar minha desculpa? Ou ele deu o Espírito Santo? E com ele nós podemos todas as coisas. A gente usa esse versículo, posso fazer as coisas naquele que me fortalece, com a vitrine que você vê, aquela roupa que você quer. Paulo, quando disse isso, ele está ardendo a prisão. Por quê? Porque pregava o evangelho, porque estava fazendo o ID. Ou é ou não é?
Em Apocalipse 3,15 diz que o morno ele vomita da boca. Deus, a primeira frase mais terrível que eu já ouvi na Bíblia, Deus falando foi essa, que vomita o morno da boca. Então temos que ser quente, porque frio também não vai a canto algum. E pior o morno do que ele vomita, aquele fingido, aquele que fica meio termo. Bem, eu sou crente, agora não sou fanático. Esse negócio de negócio de evangelizar, de fazer discípulos, não é comigo, não. Eu sou crente, eu sei que eu creio em Deus. O diabo também crê em Deus e até se estremece, mas não obedece. Então vamos seguir o que a palavra nos mostra, nos ensina. Nós estamos aqui em Provérbios 16, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. E com a intenção de estudar para quê? Para poder estar capacitado para ganhar, consolidar, discipular e enviar. Você pode consolidar, preparado pela palavra, no poder do Espírito Santo. Porque senão você ganha e vai fazer o quê? Quando se vai deixar o bebê sem se alimentar? O bebê não come com a própria mão, tem que ter alguém ajudando. Então nós estamos nos preparando para quando a gente ganhar uma vida, a gente está preparado para acompanhar na sua fase de criança espiritual. Depois, quando chegar a fase de jovem, adulto, espiritual, aí a gente lança para fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo. A gente envia e ele vai fazer a mesma obra, vai ganhar, consolidar, discipular e enviar, até a volta do Senhor Jesus. Então, o Provérbio 16 também está nos falando que do homem são a preparação do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Aqui nós vemos que, por mais que tenhamos planos e criemos projetos, o Senhor quem dá a resposta de todas as coisas. Temos em nós o necessário para criarmos os planos. Isso aí nós temos, uma boa cabeça para planejar, mas é Ele que diz a palavra final. O efetuar ou realizar é com Ele. Você pode planejar à vontade, mas só depende do Senhor. O homem só faz ter as preparações do coração, mas o Senhor, a resposta da língua. Então vamos viver de acordo com a palavra de Deus. Nossos planos têm que ser orientados pelo Espírito Santo, para a gente não estar com tanto projeto que não vai a canto algum, só perda de tempo, em vez de estar fazendo o que Jesus mandou, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Nós estamos em Provérbios 16. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, diz Paulo aos Filipenses 2,13, concordando com o que está o escritor de Provérbios falando aqui. É ele que opera, é ele que faz. Então, não adianta a gente ficar querendo passar diante de Deus. Vamos fazer o que ele mandou? E deixar que ele vai operar, fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Você vai se surpreender quando você olhar para o que você tem hoje e saber que você nunca se preocupou com isso, você só se preocupou em fazer o que Deus mandou, que é ganhar vidas, a começar pela sua família, ganhando seus filhos, disciplinando seus filhos, vizinhança, amigos, e de repente você vê que não lhe falta nada, porque Deus é fiel, ele disse, é o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se não for o Senhor, não vai adiantar nada dos nossos planos. Então, esse é o Provérbios, capítulo 16, que está bem direto aos nossos corações, como sempre a palavra de Deus é assim, ela é viva, é eficaz, é como um martelo que esmiuça a pedra, ela aquece o coração, porque ela é que nem fogo, e eu espero que cada dia no nosso discipulado, de semana em semana, fiéis, pontuais, estejamos com nossos corações aquecidos pela palavra e triturado, porque ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Então, o coração de pedra seja transformado em coração de carne, porque para isso o Espírito Santo veio. Aí, se tem coração de carne, tem amor ao próximo. Se tem amor ao próximo, vai tirá-lo das mãos de Satanás. Esse é o maior amor, é você se dedicar ao que Jesus mandou ir de fazer discípulos. E com isso, você está demonstrando amor ao seu próximo.
tem um parente indo para o inferno e você de boa aí, só sentado no domingo no templo, indo para casa, passando a semana numa vidinha comum e o parente indo para o inferno. Ele disse: amai o próximo como a si mesmo. E ainda é seu parente, e você nem sequer tem pena do seu sangue, é para ter de todos, porque o Senhor Jesus, ele deu a vida por todos. Você já recebeu, agora passe para outro. É essa a nossa missão, levar a salvação para as pessoas. Um dia alguém chegou para mim, eu com 7 anos de idade, um ancião de 70, chegou para mim, para minha mãe, ele veio falar com a minha mãe e eu estava do lado, e eu fui alcançada para Jesus aos 7 anos de idade. E aí agora eu vou ter uma vida, já estou com 75 anos, já nem fiz o tanto que deveria fazer, mas agora eu vou me aproveitar, porque estou na velhice e digo, eu já dei o que deu, que tinha que dar. Não, quem já deu o que tem que dar é quem já morreu. Você já morreu? Enquanto está vivo é porque ainda tem coisa para fazer. Ou você pensa que Deus está deixando você vivo sem propósito? Quando termina o propósito, a gente vai embora. Então você não deu o que tinha que dar, você está ainda no. Nem sabe se ainda é o começo do que você teria que fazer, e eu também. Eu posso me julgar porque tenho 75 anos, achar que já fiz tudo que tinha que fazer? Como? E será que eu já atingi o plano que Deus tinha, que Deus tem? Propósito? Devagar como a gente anda? Nesse passozinho assim de eu nem sei bem como é aquele bichinho que anda bem devagar. Não, mas num passo com agilidade. É rápido. O mundo está caminhando para o inferno e a gente devagarinho ganha uma vida hoje, daqui a um mês eu ganho outra. É para a gente estar falando todos os dias. E será que eu fiz isso? Então ainda não completou o propósito, não. Não é para já descansar, dizer, agora eu já fiz tudo que tem que fazer, agora deixa os jovens fazer. Eu nem penso nisso. 2 bairros estão com as portas abertas lá para evangelismo, aberta através da minha vida. Bairros que você, para entrar, tem que saber como é que entra. É rogando a Deus para guardar de qualquer bala que pode vir de qualquer lado, você nem, nem continuar. Mas Deus nunca deixa sair antes de completar o propósito. Por isso que eu fui nesses bairros, porque ele só vai deixar acontecer isso comigo quando eu tiver com o propósito cumprido. Então, também não tem problema. Ele não vai tirar antes. Paulo só foi cortado o pescoço, a cabeça tirada, depois que já tinha cumprido tudo. Evangelizou meio mundo de gente no período dele. Ganhou vidas após vidas. Então, foi nessa hora aí, quando já estava tudo cumprido, que o Senhor permitiu que ele fosse arrancado a cabeça. Então, por que a gente tem medo? Se Deus não vai permitir enquanto que a gente sai da terra, antes da hora. Enquanto não cumprir o propósito, não é os seus planos, não, enquanto não cumprir o plano de Deus. Aí não preciso viver por causa de meus filhos, Deus sabe, não pode deixar meus filhos assim. Você precisa viver, porque tem um propósito, vidas que você tem responsabilidade de salvar, e Deus está esperando que você faça isso. Ah, então eu vou fazer bem devagar para Deus não me levar. Você que brinque com Deus. Quanto mais você quiser brincar, como eu e você, há coisas terríveis para aqueles que brincam com Deus. Então vamos levar a sério, Senhor, o meu propósito eu quero cumprir, vou para onde hoje? Qual é a pessoa? É aquela parenta minha? Ou é aquela colega de faculdade? Dirigidos pelo Espírito Santo, ele não vem brincar com a gente dentro de nós, dar uma sambadinha, uma dançadinha, uma rodadinha, não. Ele veio para esse propósito, para a gente fazer o que é mais sábio de fazer. Nós estamos no livro de Provérbios e nós vamos encontrar esse versículo lá adiante. Quem ganha alma, sábio é. Você tem a sabedoria, o Espírito Santo, e você tem o dever de ganhar alma, porque tem que todos rotularem você como uma pessoa sábia. Você tem que ter esse rótulo. Onde chegar é venha fulana sábia, é venha um fulano sábio. Sabe quantas vidas ele ganhou naquele bairro? Ninguém ia lá, mas ele foi. Sabe quantas vidas ele ganhou na faculdade? Todo mundo brincava para ir para cá, ele estava sempre evangelizando os colegas. Sabe quantos colegas de trabalho ele ganhou? Oh, meu Deus, meio mundo de colega, ele não dá uma chance. Era chegar a hora da merenda, do lanche, ele ia logo dizer, gente, você sabe que mais importante do que esse lanche é Jesus? Sabe? É, porque Jesus é o pão da vida que desceu dos céus. E ele veio para nos salvar. Aí está aproveitando o momento do lanche. Gente, pelo amor de Deus, vamos prosseguir, viu? Porque a ordem é marchar, é fazer a obra do Senhor.
E aqui Provérbios 16 nos mostra que nós devemos estar sempre preparados, fazendo planos bobos aí. Se Deus não quiser, nem faz. Deixa o Espírito Santo fazer o plano, que ele vai fazer o plano bonitinho. Hoje é na casa de fulano que você vai, amanhã é na casa de ciclano. Uma lista de pessoas que você tem que ganhar para Jesus, está tudo encostado lá porque você está fazendo seus planos. Mas o plano que prevalece é o de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.